Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Síndrome Complexa de Dor Regional. Eu sou o Dr. Ricardo Kobayashi, ortopedista com área de atuação em dor, atual presidente do Comitê de Dor da SBOT. E para debater esse interessante tema, gostaria de apresentar e já agradecer a presença dos colegas e amigos Dr. André Ciccone Ligueri, que é ortopedista com área de atuação em dor e diretor do Comitê de Dor da SBOT, colaborador do Centro de Dor do HCFM-USP. E o Dr. Youssef, que ele é médico assistente do Grupo de Cirurgia de Mão da Santa Casa e membro do Comitê de Dor, atual do Conselho Fiscal. E a gente vai começar falando sobre a síndrome complexa. Youssef, eu vou começar com você. O paciente chega para você falando que tem uma doença com nome complicado, que ele nunca consegue lembrar direito, e fala assim, doutor, mas eu marquei no papelzinho para não falar errado. E aí você abre o papelzinho e está escrito Síndrome Complexa de Dor Regional. E aí, Youssef, começou bem a consulta ou não? Olha, o paciente quando chega no consultório, nessa circunstância, já fica um pouco ressabiado. Primeiro porque, assim, é um paciente que quando chega com um papelzinho anotado, é porque ele já passou um monte de gente, alguns deram o diagnóstico certo, alguns não deram, e com certeza não está tratado. Então é aquele paciente que não está satisfeito com nenhum tratamento que teve até agora e que chega para você cheio de expectativa. Então realmente não começa bem. Não sei se o André ou você tem essa experiência também. Sim. André, tem vários nomes dessa síndrome, né? Tinha uns nomes antigos, atrofia simpático-reflexa, causalgia, enfim. É tudo a mesma coisa ou eles são diferentes? Exatamente. Essa temerosidade que nós temos em relação a esse papelzinho é grande. Mas esses nomes, eles, na verdade, foram sendo modificados ao longo do tempo, desde a descrição original até a nome atual, que quem definiu foi a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Ela considerou o nome oficial atual é Síndrome Complexa de Dor Regional. E ela divide ainda em dois tipos, no tipo 1 e no tipo 2. Então, o tipo 1, quando não tem nenhuma lesão neurológica efetiva associada ou conhecida, e o tipo 2, quando é secundária alguma lesão neurológica do ponto de vista de estrutura nervosa. Então, mas esses nomes, eles progrediram para essas duas denominações atuais. Beleza. E, Youssef, você tem assim, uma estimativa, assim, mais ou menos quantos por cento de fratura de Colles, por exemplo, que é mais comum, lesão de nervo periférico, quanto que isso repercute em síndrome complexa do regional, para quem está ouvindo? Não, pelas estatísticas, normalmente de 1 a 2% das fraturas em geral do membro superior podem evoluir para distrofia, mas especificamente a fratura de Colles, isso chega a 7 a 10%. E em relação à lesão de nervo periférico, isso varia de 2 a 5%, isso inclui também síndrome do túnel do carpo. Então, chega a 5% numa lesão de nervo periférico, é bastante. Às vezes a porcentagem pode às vezes até ser pequena, mas quando vem o estrago é grande, né? Dá bastante dor de cabeça. Para aquele paciente é 100%. E você, para se livrar dele, para você conseguir resolver o problema dele, vai tempo. E, André, epidemiologia. Que situações que é mais comum síndrome complexa do regional? Homem, mulher, idoso, jovem, membro superior, inferior, se é unilateral, bilateral, se o time que o paciente torce faz diferença, o que você acha que é mais resistente? Eu concordo, mas eu não fui eu que falei, tá? Mas vamos lá, André, o que você acha? Bom, geralmente o que a gente acaba vendo, tanto pela literatura e acho que no dia a dia, nas nossas práticas e experiências, é que costuma ser mais em mulheres do que em homem, bem mais, tipo 3, 4 vezes mais mulheres do que homem. Costuma ser mais nos membros superiores que os membros inferiores. Normalmente é unilateral, poucos casos você tem bilateral ou então em outros segmentos corpóreos. E tem um outro fator de risco que às vezes está bem atrelado, que é o tabagismo, e que pode aumentar a chance de você desenvolver a síndrome complexa. E, Youssef, lógico que essas coisas complexas têm dificuldade de saber qual é a real causa, mas quais são as possíveis causas aí dessa síndrome, Youssef? Olha, ainda o grande fator causal é o trauma, né? O principal fator etiológico está associado ao síndrome da síndrome, e muitas vezes o trauma de baixa magnitude. Então, óbvio, eu falei de fratura, falei de lesão de nervo periférico, mas às vezes um trauma pequeno, um ferimento cortocontuso que desencadeia uma sensibilização, esse paciente vai desenvolver um quadro de dor desproporcional que vai evoluir para uma distrofia. Às vezes um trauma cirúrgico, e eu já tive caso meu de consultório de infiltração e que evoluiu para a síndrome de dor regional complexa. E tem uma outra coisa interessante, de 10 a 20% surgem espontaneamente, sem nenhum trauma que possa ser identificado. Então,
é difícil. E outra coisa que chama atenção também, muitas vezes não só o trauma, mas imobilização prolongada é um fator muito relacionado ao surgimento da síndrome de distrofia de dor complexa regional. Sim. E, André, uma coisa que o ortopedista normalmente adora é fisiopatologia da dor. Todo ortopedista adora esse tema, é super interessante. Então, assim, usa todo o seu poder de síntese quando você for fazer TOT para explicar resumidamente o que acontece na síndrome complexa dor regional. Fisiopatologia é aquele assunto que ninguém quer tocar, né? Todo mundo tem medo, porque envolve geralmente fatores bem complexos, né? E no caso da síndrome complexa de dor regional, o que nós sabemos hoje que está envolvido existe uma desregulação da inflamação, então tem inflamação clássica secundária ao trauma, quando tem trauma envolvido. Existe também a inflamação neurogênica, que é um assunto interessante, especialmente no síndrome na síndrome complexa. E existem ainda os fenômenos de cronificação da dor, tanto sensibilização periférica quanto sensibilização central. O pessoal tenta rastrear alguma coisa também genética e autoimune. Então, tem um monte de coisa, mas no fundo ninguém sabe ainda com certeza o que causa. Bom, André. Youssef, pergunta de geografia. Capital da Hungria? Budapeste. Mandou bem, hein? E o que tem a ver Budapeste com essa síndrome, assim? A gente tem lá aquele tal dos critérios lá de Budapeste? Existe, se não me engano, em 2010 foram publicados os critérios de Budapeste que tentam mais ou menos guiar o diagnóstico, né? São alguns critérios que vão ser investigados. Óbvio que nem sempre é fácil você no consultório fazer essa investigação. Se possível, é bom fazer. Mas são quatro questõezinhas, que vão avaliar o paciente. Então, o primeiro é dor contínua e desproporcional à lesão, é o fator desencadeante dessa lesão. Então, um paciente que começa a ter uma dor que foge um pouco do padrão tem que chamar atenção. O paciente que apresentar pelo menos 3 de 4 sintomas em categorias que são sensitivas, então o paciente tem hiperestesia, alodínia, alterações vasomotoras, outras alterações como sudorese e edema, e alterações tróficas, né? Então, alterações de coloração de pele, alterações da unha, pilificação. Então, isso são coisas que chamam a atenção. Pele mais brilhosa, eventualmente tremores. Tem uma tabela, né? O pessoal depois pode investigar, pode dar uma pesquisada, mas isso ajuda. Isso tem muito valor também científico para a gente fazer trabalhos. Se tiver a oportunidade de fazer no consultório, vale a pena. Eu sei que é difícil, mas é importante. É bom saber, porque às vezes o paciente fala assim, doutor, a unha está crescendo diferente do outro. Eles falam, o cara está viajando, e é descrito na síndrome, né? A unha da mão que está com a distrofia cresce mais, a mão fica mais peluda de um lado do que do outro, o sudorese é maior de um lado do que do outro, essa desproporção, a coloração, tudo isso chama atenção. Então, assim, eu acho que o critério é bom para orientar e chamar a nossa atenção para alguns fenômenos que aparecem. Acho muito importante. E tem outro também, né? A ausência de outro diagnóstico que justifique. Muitas vezes acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Então, por exemplo, teve um artigo recente do Paco de Pinha, que o cara, ele diz que muitas das estrofias das síndromes dolorosas regionais complexas, na verdade, são síndromes do túnel do carpo não diagnosticadas. Foi controverso o trabalho dele, mas tem que investigar outras coisas também. André, e como é que a gente diferencia se é uma síndrome complexa dor regional ou se é desuso? Porque às vezes os sintomas são meio parecidos, assim, no dia a dia. Essa é uma dificuldade grande, porque na síndrome complexa de dor regional, nós eventualmente temos atrofia da musculatura, porque o paciente fica com receio, tem medo de movimentar, e acaba simulando o quadro de desuso. Eu acho que o que vai dizer são as correlações, o tempo de evolução da doença, a maneira como ela se apresenta, e especialmente os fenômenos que nós temos fenômenos de edema e de inflamação, que isso não vai ter no desuso. Então, a cor da pele, o edema do membro, que pode ser objetivo ou subjetivo, isso é que vai fazer a gente conseguir diferenciar. E, Youssef, precisa pedir algum exame para fazer o diagnóstico? A gente precisa solicitar alguma coisa ou o diagnóstico é clínico? Ricardo, o diagnóstico é eminentemente clínico. Alguns exames você pode fazer, o raio-x pode mostrar uma osteopenia relacionada à fase de reabsorção da parte de distrofia de Sudeck, ressonância vai mostrar aumento de partes moles, cintilografia, né, vai mostrar uma captação na região. Tem se falado muito da termografia, né, do exame de infravermelho, mas que também não existe nenhum exame gold standard. O diagnóstico é clínico, ponto. Acho que esse é a principal mensagem aqui. E André, tem aquela história lá, fez uma osteossíntese, tá com a plaquinha lá, não tá melhorando a dor. Vamos tirar o material de síntese para ver se melhora. Você acha que é uma boa tirar material de síntese de paciente com distrofia?
Não é uma boa. Vou responder claro em bom tom para a gente não ter grandes complicações. Mas a ideia é a seguinte: toda vez que, na verdade, a gente vai querer mexer num membro que evoluiu com síndrome complexa de dor regional, a gente tem que tomar muito cuidado. Na maior parte das vezes, nós não precisaremos mexer na plaquinha ou mexer no material de síntese, exceto quando houver algum tipo de comprometimento de estrutura neurológica por causa da síntese que foi realizada. Mas, no geral, quanto menos intervenção local nesses pacientes, a ideia é que você consiga manejar de outras formas. Youssef, também mexe na plaquinha ou deixa a plaquinha quieta lá? Deixa. Se a placa estiver no lugar certo, se não tiver infecção, não tiver nada, deixa a placa onde ela está. Não mexe. Vai mexer no membro com distrofia, vai piorar. Beleza, então a gente chegou ao consenso que não é para operar esses pacientes. Não. Então como é que a gente vai tratar? Youssef, anti-inflamatório, usa num paciente com síndrome complexa? Olha, o anti-inflamatório ele vai ser adjuvante no tratamento de dor, mas a dor mesmo ela não é nociceptiva, então não faz parte da primeira linha, em qualquer guideline, no tratamento da síndrome da dor complexa regional ou anti-inflamatório. Só se ele tiver alguma agudização, uma inflamação, aí você pode usar, mas de uma forma geral não é carro-chefe. Não é de jeito nenhum. Corticoide, usa? Para mim, corticoide? O corticoide a gente tem o mesmo raciocínio. Se puder evitar, melhor. Se eventualmente você precisar usar em algum tipo de exacerbação, sim. Não tem nenhum suporte, acho que, da literatura para você usar por longo tempo. Então, a ideia é usar período curto, se necessário. Acho que a ideia é tratar de outras formas. Youssef, complexo de vitamina B, tem uma certa evidência aí para neuropatia? Você acha que para síndrome complexa vai bem? Então, existe evidência para algumas neuropatias, apesar da síndrome complexa regional ter um fator neuropático, né, tem um componente neuropático importante, não tem evidência ainda. A gente sabe que na prática clínica tem melhora, mas não tem evidência e não está nos guidelines também, não está como primeira linha, mas pode ser usado como adjuvante. Eu vejo que na prática, às vezes, quando é formigamento, adormecimento vai melhor, mas para dor, às vezes, outros vão melhor. André, antidepressivos, tricíclicos, duais, vão bem na síndrome? Esses são os fármacos que geralmente a gente gosta mais, né? Eu acho que eles vão bem, especialmente quando você tem o componente de cronificação ou de sensibilização central da dor, eles costumam responder bem. Tanto os tricíclicos quanto os duais, as duas classes. Os inibidores seletivos, só que a gente gosta menos, vamos dizer assim, vê menos resultado. E que dosagem que você usa? Vamos os mais comuns, amitriptilina e duloxetina. Que dose chega? Geralmente a gente começa ou com 25 até com 12,5 alguns pacientes. A ideia da amitriptilina pode chegar até 150 miligramas. E a duloxetina, geralmente a gente começa com 30 miligramas, podendo chegar até 120 miligramas. Lembrar que a dose terapêutica, então, da duloxetina é de 60 a 120, a amitriptilina de 25 até 150, mas na prática a gente chega lá a 50, e aí a gente mantém pelo menos uns 3 a 6 meses. Youssef, mesma pergunta, só que para anticonvulsivante, gabapentinoide. Que dose que você costuma usar, como começa e quanto tempo usa? Dentro dos anticonvulsivantes, gabapentina e pregabalina. Eu gosto mais da pregabalina, eu gosto de começar sempre com 50 cada 12 horas, ou 75 à noite, e vou subindo até chegar 300, 450 dias. Né? E isso falando e da gabapentina, a dose normalmente é um pouco mais alta, a gente tem que chegar aí até a 1.800 dia, acaba sendo bastante. E a gente mantém por um tempo prolongado, né? Tem que manter, e depois a retirada também um desmame progressivo. Lembrar que esses pacientes, normalmente, eles são muito dolorosos, então a gente sempre fala, por exemplo, na fibromialgia, você começa com dose baixa de pregabalina, vai aumentando, mas nesse paciente que tem muita dor, às vezes tem que ser mais agressivo, né? Às vezes a gente tem que usar doses maiores para conseguir controlar. André, e PET de lidocaína, 5%, tem indicação de usar nesses casos? Com evidência clara para síndrome complexa, não tem. Mas em pacientes que eventualmente possam ter quadros de dor neuropática localizada associada, acho que ajuda, especialmente quando o paciente tem muita alodínia mecânica, o PET pode ter alguma finalidade, sim. Eu gosto. Lembrar que esses pacientes, eles têm dores complexas, então normalmente você tem que fazer multimodal. Então muitas vezes você vai usar uma amitriptilina junto com a pregabalina, com o PET de lidocaína, e essas últimas 3 que a gente falou, né, antidepressivos, anticonvulsivantes, PET de lidocaína, que são primeira linha de tratamento para dor neuropática. Analgésico simples, Youssef, dipirona, paracetamol, você costuma usar, vai bem? Olha, assim, não age no mecanismo da dor, você usa para tentar diminuir um pouco a intensidade. Tá? Não tem nenhuma evidência de que elas vão funcionar igual anti-inflamatório, não tem nenhuma evidência. A gente usa para não usar anti-inflamatório, a gente usa um analgésico simples. Mas muitas vezes a intensidade da dor não consegue ser suficiente o poder analgésico desses medicamentos.
Eles não estão nos guidelines de dor neuropática, mas muitas vezes eles ajudam os opioides a dar uma poupada. André, o mais controverso, opioide, usa em síndrome complexa? Olha, tem o seu espaço. Eu acho que ele não é totalmente proscrito, mas também não é a melhor ferramenta que nós temos. A ideia do opioide é você usar ele de maneira curta e racional. Achar que vai resolver a síndrome complexa só com opioide, eu acho que não. Você falou muito bem da estratégia multimodal e o opioide entra nisso, como mais um dos fatores que você pode controlar a dor. Então, e aí tem vários opioides possíveis, né? A gente sabe que na dor crônica não é a primeira indicação dos opioides, mas tanto tramadol quanto opioides fortes são considerados segunda linha na dor neuropática. Mas como essa dor é muito intensa, às vezes até a mitriptilina para a gabalina fazer efeito, a gente dá um pouquinho de opioide no começo, até ajustar a dose e aí ser desnecessário. Ou às vezes a reabilitação quando enrosca, né? Youssef, essa parte... Só chamar atenção só em relação ao tramadol, tem que tomar às vezes um pouco de cuidado, eu sei que é raro acontecer, mas como ele também age na recaptação de serotonina, às vezes a associação com uma duloxetina pode dar pode dar crise serotoninérgica. Eu nunca vi, mas está descrito, né? Ele é descrito também nunca vi. E especificamente o tramadol e a metadona por agir no NMDA, lembrando que eles são mais específicos para dor neuropática, tá? Sim. Youssef, essas partes de bloqueio, intervenção em dor, você costuma fazer ou você acha importante, você acaba encaminhando? Qual que é a sua prática? É importante, tanto o bloqueio simpático quanto o bloqueio somático, né? Bloqueio de plexo, bloqueio de nervo periférico são importantes. Eu faço o bloqueio de nervo periférico quando o bloqueio os bloqueios simpáticos eu encaminho para o anestesista, que faz a parte intervencionista para mim. Mas ajudam bastante. Eu acho que a parte mais importante aí da discussão é a reabilitação. André, como é que você orienta esses pacientes? Tem que esperar ficar sem dor para começar? Porque normalmente o paciente fala que tem muita dor e não consegue começar a fazer fisioterapia. Como é que você orienta, André? Exatamente. Acho que o primeiro mito que tem que ser derrubado relacionado à síndrome complexa é de que tem que esperar algo acontecer para reabilitar. Na verdade, reabilitar é o que vai favorecer para que algo aconteça. Ou seja, a gente precisa da reabilitação. E até é curioso, tem até um trabalho recente que eu estava lendo de um estudo, que eles mostraram que o paciente que volta a tentar fazer as atividades do dia a dia, que muitas vezes estão comprometidas, eles melhoram mais do que os pacientes que tentam fazer reabilitações clássicas fora do ambiente do dia a dia. Ou seja, você estimular o paciente a retornar, a mexer esse membro, a permitir o toque, você faz com que ele consiga sair logo desse quadro. E todos esses fármacos que a gente está discutindo, você vê que assim, não tem nada que seja o padrão ouro, excepcional em termos de resultado, mas a gente precisa desses fármacos para diminuir a dor e o encorajamento do paciente. Por isso que acho que a equipe multiprofissional é essencial nesses casos de síndrome complexa. E, Youssef, tem alguma profilaxia, alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir aí a síndrome complexa? Então, existe um estudo, se não me engano, em 2007, que avaliou pacientes que usaram vitamina C como profilaxia, pacientes com fraturas no punho, utilizaram já no primeiro dia do trauma e mantiveram por 50 dias. E foi mostrado que uma dose de 500 miligramas por dia diminui em 4 vezes a incidência de síndrome da dor complexa regional. E o mecanismo exatamente não se sabe, o pessoal associa muito a questão, o efeito antioxidante da vitamina C, mas é o que tem de hoje de profilaxia, além, obviamente, de evitar a imobilização prolongada, isso são outras coisas que facilitam. Então, André, se você tivesse que deixar aí uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, o que você acha que é o mais importante aí durante o tratamento e abordagem da síndrome complexa dor regional? Acho que uma das coisas mais importantes nós não sabemos quem vai desenvolver síndrome complexa de dor regional. Então, a gente manejar bem a dor aguda vai fazer toda a diferença no sentido de prevenir o desenvolvimento de qualquer tipo de dor crônica, inclusive a síndrome complexa de dor regional. Acho que essa é uma mensagem bem importante. Youssef, mensagem final aí para quem está ouvindo a gente. Ok. Voltando naquele paciente que você me falou no começo, que chegou com um papelzinho. O paciente que tem um quadro de síndrome de dor complexa regional, vamos buscar dar atenção para ele. Ele é um paciente que tem uma angústia, que está sofrendo com a dor. Não considerar esse paciente como um paciente psiquiátrico e tentar se livrar dele. É tentar acolher esse paciente e tratar ele da melhor forma possível que o nosso paciente merece. Obrigado, Youssef. Obrigado, André, por esse bate-papo aí que foi, acho que até divertido. Aí espero que quem esteja ouvindo tenha gostado. E para fazer o encerramento, queria avisar que vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E todas essas edições vão estar disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá!